Historicamente, porque a economia internacional, tá, vai ter novas condições de funcionamento, é de quê? Tá? Agora é um regime de taxa de câmbio flexível, tá? Principalmente os Estados Unidos, que tem a moeda internacional, tá? Não garante uma taxa de câmbio, tá, fixa, nem em relação mais ao ouro, nem em relação às outras moedas. Tá? E com o choque de juros, tá, coloca também que a taxa de juros pode ter uma grande volatilidade. Tá? E tá, com isso afirma, tá, de que, tá, os títulos do governo americano, tá, que naquele momento, tá, iriam pagar uma taxa de juros elevada, tá, o sistema financeiro americano garantindo liquidez a esses títulos com essa taxa de juros elevada, estava afirmando de que, tá, o sistema financeiro americano é que daria liquidez, tá, às reservas internacionais que estavam em títulos, tá, se tinham, de um lado, desvalorizado pela a desvalorização do dólar em relação às demais moedas, por outro lado, estaria garantindo uma taxa de juros elevada, tá, e com uma grande liquidez garantida pelo sistema financeiro amplo americano. Tá? Isso vai colocar fim, tá, a uma contestação à hegemonia americana, o que a Maria Conceição Tavares colocou, tá, num artigo que ficou célebre, tá, a retomada da hegemonia americana. Tá? Bom, tá, mas isso também teve consequências tanto para a economia americana quanto para as demais economias. Para a economia brasileira, tá, teve aí 10 anos de crise da dívida externa. Para a economia americana, isso também gerou uma recessão, lógico, um choque de juros reduz aí os investimentos produtivos. Tá? Mas o artigo do Franklin Serrano, que está na bibliografia básica, é bem interessante quando ele fala: bom, foi importante para quebrar a resistência dos sindicatos dos trabalhadores dos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos vai ter uma recessão, sim, nos próximos slides vocês podem ver o gráfico, mas é uma recessão, tá, chamada em V. Tá? Bom, tá, é importante também a gente analisar que essa nova situação da economia internacional vai ter um efeito drástico sobre a economia brasileira, porque na década de 70, a economia brasileira fez um grande esforço para completar, tá, o seu processo de industrialização, principalmente nos setores de indústria pesada, de bens de capital, de insumos básicos. Tá? Foi chamado aí o grande esforço, a marcha forçada, tá, do segundo PND, do governo Geisel. Tá? E se acreditava de que, tá, um país em desenvolvimento, com uma economia brasileira que estava fazendo um grande esforço de desenvolvimento, tá, deveria ser financiado por financiamento externo. Tá? Chamada ideia não muito correta em teoria keynesiana de que um esforço de investimento está sendo financiado por poupança interna e
poupança externa. No caso brasileiro, na década de 70, tá, foi feito por empréstimos, tá, por bancos privados americanos, tá, bom, com a expectativa de que a economia internacional ia ter um período tranquilo, tá, no longo prazo, que permitiria que a economia brasileira fizesse o chamado equilíbrio intertemporal. Ou seja, no primeiro momento, quando está fazendo esforço de investimento, quando está fazendo substituição de importações, precisa fazer muitas importações no primeiro momento. Para que, posteriormente, tá, em momento futuro, reduzisse as importações e aumentasse a sua capacidade competitiva e, portanto, as suas exportações. Então, aí a ideia de precisa de tempo e financiamento para o equilíbrio intertemporal. No primeiro momento, tem um déficit na balança comercial e na conta corrente, esse déficit é financiado por entrada de capital financeiro na conta financeira, no caso, por empréstimos internacionais. Tá? Isso sempre com a expectativa de que depois a economia brasileira daria seu salto exportador, geraria superávites, tá? E com esse superávit pagaria os juros, tá, dos empréstimos internacionais feitos anteriormente. Tá? A ideia de equilíbrio intertemporal é importante para a gente entender essa situação. Tá? Bom, o que vai acontecer? Tá? O choque de juros da economia americana em 1979. Isso vai atingir a economia brasileira porque, diferentemente dos empréstimos que a gente faz aqui no Brasil, a uma taxa de juros já dada, tá? A gente já sabe quais são as prestações que a gente vai ter que pagar. Tá? A prestação é essa, que é parte repor o principal do empréstimo e parte pagamento de juros. Tá? Bom, os empréstimos externos, tá, são normalmente feitos com juros chamados flutuantes. Ou seja, se ao longo do tempo a taxa de juros varia, tá, não se paga a taxa de juros quando assina o contrato, tá, mas sim a taxa de juros quando vai pagar aquela prestação. Então, o que aconteceu? Tá? Com o choque de juros, tá? Bom, a dívida externa, o pagamento de juros da economia brasileira cresceu muito. Tá? Ao que eu gosto de colocar. A economia internacional, tá, não deu tempo para a economia brasileira fazer o seu ajuste temporal. Tá? Quando a taxa de juros aumenta muito e os banqueiros internacionais percebem, tá, que aquela economia nacional está com dificuldade de ter dólares para pagar os seus empréstimos, tá? No primeiro momento, eles fazem a chamada rolagem da dívida. Paga-se uma dívida antiga com uma dívida nova. Primeiro problema, tá? Essa dívida nova sempre vinha com uma taxa de juros sempre maior. Segundo problema, quando os bancos, seja para os indivíduos, tá, na relação bancária numa economia nacional, seja um grande banco numa relação internacional, tá, se o banco vê que o devedor tem um problema de pagamento, tá, ele só vai rolar essa dívida se mostrar uma capacidade de pagamento. Tá? Vai colocar, você tem que pagar parte da dívida
para eu rolar essa dívida. E a economia brasileira começa a ter grandes dificuldades, tá, de prolongar essa dívida, renegociar essa dívida, rolar essa dívida. Tá? E aí o que a gente coloca como foi a origem da crise da dívida externa da economia brasileira.